Bom dia, obrigada pelo convite. Vamos falar de coisa interessante. Vamos falar de coisa interessante. E a coisa mais interessante nesse momento é você aqui. Diz pra nós quem é a Luísa. Bom, eu sou a Luísa Meneguin, fui empresária em educação aqui em Joinville por mais de 15 anos, né? E tive na área de educação, então já há 25... a gente não conta mais. Não fala 25 anos que eles vão achar que você é velha, você tem cara de 15, Luísa. Mas fiz uma transição, sempre fiz, né, muitas formações e tal. Aqui eu tinha a My Target Idiomas em Joinville. E durante a pandemia, né, já morando fora do país, fiz uma transição de carreira enquanto viajava o país de trailer, os Estados Unidos de trailer. Então, assim, tem bastante coisa aí, mas... Passei, então, ao desenvolvimento humano oficialmente, porque eu sempre tinha feito muita coisa, mas era para o meu próprio conhecimento, né? E hoje você trabalha com isso também, Luísa? Eu trabalho só com isso? Só, eu não tenho mais as escolas e tô só nessa parte de desenvolvimento humano. E é muito legal, né? Pessoas, sim, é fantástico. É muito legal porque as pessoas, é aquela história, né? Uma caixinha de surpresa. Verdade. Né? Ou não mais, né? Ou não mais. Quando a gente conhece o nosso funcionamento, conhece o dos outros, já não é mais uma caixinha de surpresa. E que história é essa de você olhar para as pessoas e conforme a forma do corpo, você dizer aí quais são os talentos, quais são as necessidades? Como é que funciona isso? Vou te dizer que a primeira vez que eu ouvi falar do assunto, eu estava nos meus perrengues pessoais. E mesmo tendo feito várias formações, e aí eu vi um anúncio que dizia assim: você sabia que o formato do seu corpo explica os problemas pelos quais você está passando atualmente? Aí eu fiquei, quê? Como assim? E aí mas naquele momento eu tinha minhas empresas e tal. E mais tarde eu acabei me voltando novamente a esse assunto. Ficou curiosa, deixou ali do ladinho. E aí isso acabou virando todo o meu trabalho e meu viver atualmente. Então, assim... Que legal. O corpo, diferente de Corpo Fala, que é o Corpo Fala, é aquele livro, que é os teus gestos, a tua expressão e tal, é diferente e muitas vezes as pessoas misturam os assuntos, sim, né? O Corpo Explica... É uma metodologia que foi desenvolvida, assim, aprimorada com conhecimentos da psicologia, que é muito interessante. A gente entende os perrengues, os problemas e também os talentos, os superpoderes das pessoas olhando para o formato do corpo delas. É legal. E tem uma outra coisa que eu acho muito bacana dentro desse trabalho, dentro dessa, né, dessa filosofia, dentro dessa história de O Corpo Explica, é perceber se duas pessoas vão trabalhar bem juntas. Verdade. Né? Pela forma do corpo. Eu preciso de um sócio. E aí vai ficar eu e a Fabiana aqui, eu lado a lado, você vai fazer o meu estudo e vai fazer o estudo da Fábio e vai dizer assim, olha, Rosane, você quer isso, 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 e a Fábio quer isso, isso, isso. Certo? Isso, a gente faz isso tanto para sócios como para casais também. Olha que legal, né? Olha que legal. Então, assim, eu vou te dizer que o formato do nosso corpo nada mais é do que a impressão das coisas que a gente passou durante o desenvolvimento do nosso sistema nervoso, quando a gente era criança. Desde a época da barriga da mãe, da gestação, até ali 5 anos de idade, mais ou menos. Então, a gente foi registrando muitas situações e isso a gente pode ler no corpo de alguém. Olha, e quantos tipos de formas a gente tem aí? Então, a gente é uma misturinha. Vou falar uma palavra técnica, que é os traços de caráter, traços de personalidade. A gente é uma misturinha de 5 tipos. Então, durante cada uma dessas fases, desde a gestação até os 5 anos de idade, mais ou menos, a gente foi registrando coisas que aconteceram na nossa família. E muitas vezes a gente nem lembra. Não é assim, é um trauma, mas é um trauma que você nem sabe, você não lembra das situações. E isso, então... E depois, assim, tem poda neural, tem toda uma... Você carrega isso com você? Você carrega e também você tem intensidades desses tipos de personalidade diferentes. E que cada um vai ter uma combinação diferente com superpoderes diferentes. Olha que legal. E como é que a gente consegue detectar, olhar assim e perceber isso? Então... vou descrever rapidamente, assim, como é que nasceu cada um dos superpoderes e como é que nasceu cada uma das dores, né? A gente tem dores, mas temos superpoderes também. Isso influencia na nossa carreira, no nosso trabalho, no nosso viver. Então, quando a gente estava lá na barriga da mãe, a gente registra nessa fase a dor da rejeição.
E não é que a mãe rejeitou, é como essa criança se sentiu. Às vezes porque a mãe perdeu o emprego, o pai perdeu o emprego, alguém se separou. Teve várias coisas que aconteceram e quando essa criancinha se mexia na barriga da mãe, a mãe lembrava que estava grávida. E aí ela ficava mais tensa, havia menos fluxo de sangue. E aí essa criança, opa, não quero existir, alguém não tá bom aqui, não quero existir. E aí essa pessoinha acabou jogando tudo pra cabeça, não tem muita energia no corpo. Então, sabe aquele estereótipo que a gente fala do nerd? Sim. Assim, uma pessoa que tem uma cabeça maior, às vezes, muitas vezes vai estar atrás de óculos, tem umas olheiras mais profundas, mais escuras. Essa pessoa tem um corpo mais magro, meio desajeitado, meio desencaixado. Essa pessoa registrou fortemente a dor da rejeição. Então, ela é uma pessoa mais introvertida. Ela não gosta muito de contato físico, porque ela aprendeu a sair pra cabeça. Agora, ela não gosta muito de contato físico, mas ela tem outros talentos, né? Ela tem medo de ser rejeitada. Fabiana vidrada. Adoro essas coisas. Ela tem medo de ser rejeitada, mas ela tem o superpoder de ser muito racional, de ter ideias fora da caixa, porque lá onde ela ficou, esse mundinho dela, ela tem acesso a uma mente super criadora. Então, essa pessoa é a que vai trazer soluções para o mundo. Olha lá o Vale do Silício como é. Cheio dessas pessoas que são atraídas para lá justamente porque tem esse padrão de pensar fora da caixa, trazer soluções para a humanidade. Então, eu, por exemplo, tenho parceiros que eu escolhi pelo formato do corpo para fazer certas funções, né, no meu negócio. E um deles é maravilhoso, ele é super, assim, esse estereótipo, né? E ele também me traz aquilo que eu quero a mente dele, quero isso aí. essa, sabe assim, como é que a gente olha, o que essa pessoa pode trazer numa empresa? Ela não é uma pessoa que vai falar bem em público, normalmente não gosta de se expor, não curte isso, mas ela tá lá criando. Vai ser uma pessoa que vai ter ideias diferentes, traçar caminhos diferentes para soluções, entendeu? Então, se você colocar uma pessoa dessas num palco, essa pessoa vai sofrer. Sim, não vai funcionar muito bem. Não vai. Se você ela tiver que sorrir para todo mundo ou tá na recepção do ela lugar, não gosta de exposição. Não gosta de exposição. Então, quando a gente entende, essa pessoa tem que estar lá, por exemplo, quando ela tá trabalhando, sabe quando você vai numa empresa, por exemplo, de tecnologia, cada um no seu fone de ouvido, tá cada um no seu mundo, criando, mas a pessoa tá na dela. Então, ela não tá interagindo, mas ela tá fazendo coisas de criação, de processos novos. Então, esse é o poder. Vou falar o nome desse traço de personalidade, chama esquizoide. Não tem a ver com esquisito, é só um nome científico que foi mantido. Não se assustem, né? Que tem outros nomes também que são diferentes. Então, essa pessoa com esse traço de personalidade vai ter uma criatividade, uma percepção e uma racionalidade. Enquanto você está indo com a farinha, a pessoa já volta com o bolo pronto. Então, você está tentando explicar, essa pessoa muito rápida. Também não tem muita paciência com pessoas mais devagares, assim. Porque ela, você começou a explicar, ela já pegou. Então, esse é um dos tipos que vai estar muito bem trabalhando sozinho, não trabalhando em equipe. Que também não vai ser uma pessoa com alta liderança, vai ser uma pessoa que está ali criando. Mas, é aquela história, tá na cabeça da pessoa. Se você olhar, faz muito sentido. E também, assim, a gente é uma combinação de 5 traços diferentes. Ninguém é um só. Não, quando a gente fala... quando a gente fala numa combinação, ou um pico, eu tenho um pico de oral, que é o próximo. Mas o meu pico é 30 e pouquinhos %. A gente é uma mistura de várias coisas. Então, ele também não vai ser... não existe uma pessoa 100% alguma coisa. E nem existe uma pessoa que tenha 0% de Graças a Deus, né? Graças a Deus. Um pouco do equilíbrio aí, né? Vamos lá. Quando a gente fala assim, é uma pessoa mais distribuída. Quando tem um pouco de cada. Que é fantástico, dá mais superpoderes. Mas também a pessoa entra na dor muito mais. Isso. Vamos falar do oral. Isso. O oral é o próximo, que se desenvolveu, o próximo traço de personalidade, se desenvolveu ali na fase onde a criancinha já nasceu, já tá começando a amamentar, já tá naquele contato com a mãe.
E ela não teve alguma necessidade atendida nessa fase. Vamos lá, o que pode ter acontecido? A mãe não tinha leite, empedrou o leite, os pais se separaram, ocorreram problemas de saúde. Às vezes era uma criancinha que tinha gases todo dia. Ou tinha, sabe, ninguém tinha a delicadeza de tirar as etiquetas da roupinha da criança. E essa criança se sentiu abandonada porque não teve as necessidades atendidas. Então, não é que ela foi abandonada. Pode até ter sido. Pode ter ido morar com a avó. Pode ter sido dada em adoção. Pode. Mas não é só isso. A gente vai registrando várias coisas, né? E a gente não escolhe o que registrar, né, gente? É verdade. E não lembra também. Não lembra e cabe não, né? Cabe a gente lembrar disso aqui. E também a gente não tinha o sistema nervoso formado. Então, Isso. Muitas coisas a gente não vai lembrar. Por exemplo, com 1 mês de vida, o meu filho estava desnutrido, porque eu não entendi bem como é que era essa questão de, tem que dar mamar a cada 3 horas, o pediatra me falou uma coisa, eu entendi assim, fiz ao pé da letra e tadinho. Imagina a necessidade que a criança passou de fome e ninguém atendeu. Então, isso desenvolve o traço de caráter oral, que é esse de não ter tido as suas necessidades atendidas. E o que acontece? Porque eu não tive as necessidades... Tá vendo? Tá vendo? Olha pra mim. Eu me comunico com as mãos, com o rosto. Então, por quê? Porque eu aprendi a me expressar para nunca mais eu passar por essas necessidades não atendidas. Eu chamo atenção com isso. Eu sou vista... eu gosto de ser vista, então eu preciso que as minhas necessidades sejam atendidas, então eu consigo me comunicar bem. Normalmente, se a pessoa tá bem, se tá no recurso, mas às vezes ela não tá. Tá na dor. E uma pessoa que tá na dor nesse traço, o que ela vai fazer? Ela vai se vitimizar. Sim. Ela vai falar, por exemplo, ela tá num casamento e ela chega o dia dos namorados e ela fica decepcionada que ela não ganhou flores. Só que ela nunca falou que ela gostaria de ganhar flores. Ela quer que os outros atendam às suas necessidades, mas ela nem comunica as necessidades. Se ela não estiver bem, se ela não tiver no recurso, como a gente fala. E vamos falar profissionalmente, né? A gente falou que o desafio é isso, o sentimento de abandono. Então, às vezes, a pessoa vai ser meio carente, pegajosa. Mas o superpoder é a comunicação e o acolhimento. Então, essa pessoa vai ter muito talento com pessoas. E ela vai poder dar um acolhimento. Você imagina um médico... Do primeiro que a gente falou, que não se comunica, que nem olha pro paciente, que tá na sua, muito inteligente, mas não dá aquele acolhimento. Aí esse já te acolhe, já te dá um tratamento diferenciado. Numa empresa pode ser alguém da recepção. Alguém do RH. Pode ser alguém do RH, mas todo mundo... A gente consegue conjugar todos os nossos talentos, por exemplo, para vendas. Tem um traço que é mais específico bom vendedor, mas na verdade a gente pode usar todos os nossos superpoderes a favor daquilo que a gente quer. Nosso objetivo que, por exemplo, é vender. Então, a gente tendo noção do que a gente tem de bom, de qualidade, de característica, a gente consegue fazer um bom trabalho em várias áreas, né? Desde que a gente leve em consideração as necessidades principais dos nossos traços principais, né? Luísa, e como é que é o formato de um oral? O oral, é verdade, o oral é mais redondinho, um olharzinho assim, mais caidinho, sabe? Cara de pidão, cara de pidão, parece que é aquela pessoa assim, aquele burrinho, como é que é o burrico do Shrek? E essa pessoa tem formatos arredondados, ela pode ser magra, mas ela tem formatos arredondados. Por exemplo, tem gente que tem um corpo mais duro. Não, o oral, ele é mais flácido. Fofo. Mas ele não precisa ser... Ele é mais flácido, mas pode ser mais fofo. A gente pode falar isso também. Às vezes, essa pessoa tem um buraco físico no peito, uma covinha, uma entradinha, assim, no peito. É um dos sinais também. Ela tem um joelho que é um formato de X, assim. Então, tem várias... um ombro mais caidinho, mais arredondadinho. Tipo assim, ó, a minha alcinha do sutiã quase nunca para no lugar. Ela vai descendo. Porque o olho pegando ali nele. Você tem um alto índice aí, um alto traço de oral, isso? Eu tenho. Dá pra ver aqui no formato das bochechas. Bochechudinho, tem um lábio mais carnudo. O lábio tem a parte mais carnuda, que é do oral, e depois tem um outro que é mais coraçãozinho. O lábio é mais formato, assim, que nem o da Fábio. Agora, com a harmonização facial, a gente disfarça bem todos os nossos traços. Mas quando a gente vai fazer um atendimento, a gente pergunta pra calibrar tudo isso, sabe? Porque senão a pessoa vai pra lá e diz,
né? Aquela história, não é bem isso. E qual é o terceiro aí? Deixa eu só falar que essa pessoa vai ter um talento com outras pessoas. E se você deixar ela sozinha, por exemplo, ela tiver que trabalhar sozinha Ela no morre. escritório, ela morre. Então, é essencial que essa pessoa tenha contato com outras. Ela precisa ser vista. O que acontece com uma pessoa com esse traço que não é vista? Por exemplo, eu tô agora numa viagem de trailer. Me custa que eu tô mais cheinha, porque eu não tô convivendo com pessoas ao vivo. Então, acaba que você tenta suprir essa falta, essa necessidade. essa necessidade não atendida com comida, com algumas outras coisas. Mas tudo isso tem jeito de a gente contornar. Mas eu tô pagando, por exemplo, agora o preço de não estar com pessoas no meu dia a dia. A não ser que nessas férias no Brasil, né? O autoconhecimento te permite ter essa noção, Com né? certeza. Sim. Então a gente faz escolhas melhores, né? Bom, então vamos lá. O próximo, não se assustem com o nome, é psicopata. O psicopata não é o que você viu nos filmes, tá? É um nome científico que foi mantido. O que acontece? É uma pessoa que ali naquela fase que a criança começa a fazer gracinha, começou a se desenvolver, né? Outras fases do corpo, a gente chama a mielinização, quando o sistema nervoso vai ganhando mais habilidades, a pessoa vai ganhando mais habilidades, né? O psicopata é aquele que, ai filho, bate palminha pro tio ver, faz uma coisinha, uma gracinha. Aí a criança faz, ganha aplauso, ganha carinho. Em algum momento ela decide não fazer. E aí aí a mãe fala, ai, tá bom, vai lá brincar com as outras crianças. Tá bom, tá bom, não quer fazer, não faz, tchau. E ela entende que ela precisa fazer para ser amada. Então, também podem estar acontecendo coisas ali naquela família. Pode também, que registra um momento dessa vida da criança que é diferente, que é dolorido, né? Então, essa pessoa vai desenvolver uma dor que é a dor de ser manipulada. Ela fala, bom, se eu não fizer, eu não sou amada. Então, deixa eu fazer. E ela é incansável, vai fazer para tentar ser amada, para tentar suprir essa coisa. Então, o que acontece? Eu vou manipular para não ser manipulado. E assim essa pessoa se desenvolve. Aquela criancinha chantagista, que a mãe diz, né? Chantagista, mas na verdade os pais cortam e podam um superpoder na vida adulta. Então depois a pessoa tem dificuldade de negociar. Essa pessoa se torna uma pessoa, se tiver bem, se tiver no seu recurso, vai se tornar uma pessoa que sabe negociar, que sabe fazer trocas justas, que sabe liderar pessoas para um bem comum. Então, para a liderança, essa pessoa é sensacional. E quando ela tá bem, ela nunca vai lesar o outro. Ela vai fazer para que todos ganhem. Essa pessoa, como é que é o formato do corpo dela? Ela é meio triangular. Ela vai ter, assim, um formato da cabeça, uma testa mais larga, vai afinando em relação ao queixo, um queixinho mais pontudinho, assim. Ela vai ter um ombro mais largo e aí vai ter uma diferença. E vai fazer um triângulo, assim, a pessoa tem um formato mais de triângulo invertido. No quadril, a mesma coisa. E as pernas, a mesma coisa em formato de funilzinho. Então, assim, a pessoa toda cheia de triângulos invertidos pelo corpo. É claro, como eu falei que a gente é uma misturinha de coisas, a gente pode ter mais na testa, mais no queixo e testa, no rosto. A perna pode ser diferente, mais relacionada a outro traço. Então, a gente vai medindo tudo isso quando a gente vai fazer um atendimento. E quando que é o tempo certo pra gente fazer essa análise? Depende, como Tem assim? mais um, né? Tem mais um. Tá, então vamos terminar. Tem mais dois. Aí depois eu tenho... Tem mais dois. Isso. Então, essa pessoa vai ter a dor da manipulação, ela sempre vai estar com medo e sentindo que ela pode ser manipulada, isso é muito ruim para ela, mas ao mesmo tempo ela tem o superpoder de negociação e de condução de pessoas e fatos e coisas para o melhor, para o bem comum, sabe? Então, como é que a gente pode olhar isso profissionalmente? Essa pessoa vai ter muito talento para vendas, ela vai ter muito talento para liderança, ela vai poder conduzir um time, né? Pensando no bem comum, pensando no bem de todos. Diferente do seguinte, que é o masoquista, que também não é alguém que gosta de sofrer. O masoquista é uma pessoa que desenvolveu, lá na fase do desfraude, essa criança
tinha que segurar coisas, segurar, né, os esfíncteres e tal. Ela aprendeu a segurar, tudo ela segura. E ela foi humilhada, a dor que ela registrou foi humilhação. Fulaninho, você não pode fazer cocô na calça. Ou, mãe, Joãozinho tá fedendo. Então, essa pessoa entendeu que ela precisa segurar. Sabe uma pessoa mais quadradinha, um formato assim, a pessoa parece um tronquinho, as pernas com a batata da perna mais larga, ela tem a pele diferente do oral, que é mais molinho, ela é mais durinha, essa pessoa mais durinha. Só que, como ela aprendeu a segurar, ela aprendeu a ficar muito prevenida, eu não posso soltar nada. A dor dela foi a dor da humilhação. Então, ela faz de tudo pra não ser humilhada. Como é que a gente faz de tudo pra não ser humilhado? Revisando tudo 1000 vezes, tendo certeza de que ninguém vai te corrigir. Porque a pior dor é que alguém venha corrigir o que eu fiz. Então, essa pessoa vai ter talentos, desenvolveu por causa disso. Sabe aquela pessoa que entra num evento e vê onde é que tá a saída de emergência? É essa pessoa, precavida. Minuciosa. Então, essa pessoa vai ser ótima para coisas onde precise de... Não pode ter erro. Financeiro, qualidade. Que precise de processos, que precise de ordem. Aí você não pode pedir para essa pessoa, não vai ser normalmente uma boa líder, porque o negócio dela também, ela é mais da caverna, ela gosta de ficar sozinha, ela tem sentimentos, a gente nem falou dos racionais e emocionais, ela tem sentimentos, mas ela não demonstra, ela guarda, porque foi isso que ela aprendeu no desenvolvimento do sistema nervoso. Aguardar. E essa pessoa, então, vai ter esse talento de ser minuciosa, de lidar com processos, com números, com coisas muito apego, metódicas. Ela tem que cuidar para não ser humilhada. Né? Então, ela vai revisar tudo 1000 vezes e perfeccionismo bastante, assim. Então, a gente pode olhar que um contador teria muito sucesso. É uma pessoa que tem consistência. Diferente do oral, que começa e para as coisas, o masoquista, ele vai até o final. Ele vai, segue. Ele é o cara que não para na academia. Ele começou, ele vai até o final, entendeu? Então, a gente tem o último, que é o rígido. Rígido também, não quer dizer rígido de duro. Quer dizer, é o nome científico dado a esse traço de personalidade das pessoas que gostam de brilhar, que gostam de aparecer, que precisam ser escolhidas. A dor que essa pessoa registrou foi ali no desenvolvimento da sexualidade, 4 anos e pouco, 5, que foi o momento onde ela olhou para o seu papai, por exemplo, uma mulher olhou para o seu papai, que ela via todo mundo em volta com um par. Ela olhou para o seu papai e falou, eu também quero um par, acho que esse aqui pode ser meu par. Mas o seu papai tinha... A sua mamãe. A sua mamãe, o futebol, o trabalho, as viagens de trabalho. Ele não ia escolher essa criança, né? Ou o contrário, os homens com as mulheres, né? Com as mães. Então, essa criança foi pega de surpresa. Como assim não é meu par? Eu pensei que era meu par. Eu tinha certeza que era meu par. Que diz que me ama, que eu sou a princesinha da vida dele. Mas como assim que não? Então, essa pessoa, essa mulher, vamos falar no caso da mulher. Se você for um homem que está ouvindo, só pensa o contrário, né? Se essa mulher, essa menina se desenvolveu com superpoder, com um corpo mais sensual, com forminhas de violão, um corpinho de violão, a pessoa não precisa nem fazer muito exercício. Ela fica em forma. Sim, ela já tem o corpo, né? Ela já vai desenvolver um corpo para nunca mais perder. Ela não vai perder. Ai, como é que é o formato do corpo dessa pessoa? Se desenvolve um corpo harmonioso, com uma musculatura delineada, tem todo um sex appeal. Essa pessoa, não tem umas pessoas que você olha e que você fala, meu Deus, como assim? Tipo a Angelina Jolie. Isso. Ela tem aquele sex appeal que é dela, natural. Mesmo antes dela fazer qualquer procedimento, ela já tinha uma beleza natural. O lábio de coraçãozinho, ela tem uma sensação de sexy, assim. Por quê? Porque o sistema nervoso entendeu isso como é o único jeito de eu nunca mais perder. Além disso, essa pessoa desenvolveu muitas habilidades. A Fabiana tá espantada aqui, ó. Com os olhos arregalados. Eu tava pensando, o quanto a gente não se conhece. Exato. Né?
não é verdade? Tá vendo? Quanto a gente não se conhece, porque vai olhando a forma como a Luísa está trazendo, ela está trazendo o exemplo, e aí cai a Você ficha vai da se gente, vai vendo a gente e as outras pessoas. A gente vai lembrando, fulano é assim, eu sei por que o fulano funciona assim, né? Então, essa pessoa desenvolveu o corpo todo delineado, mas também superpoderes. Olha só, eu sou muito habilidosa em muitas coisas, mas também não tenho muito foco em muitas coisas. E eu fico cheia de plano B. Então, às vezes, eu não consigo me dedicar e ter uma carreira de sucesso. Primeiro, porque eu tenho muitas coisas, tipo, muitos projetos profissionais. E não me dedico com foco 100%. Ou isso também nos relacionamentos. Como eu nunca mais quero perder, eu tenho que ter certeza que eu tenho uma segunda opção. Então, essa pessoa também é cheia de plano B no relacionamento e não se entrega. Não se entrega para uma carreira. São pessoas até que traem mais, né? Também pode, sim, pode. Porque ela não pode perder. Então, se eu vou pensar assim, ó, antes de eu ser traída, eu vou trair. Entendeu? Porque eu não posso perder. Então, tá vendo, Fábio? Que legal. Ó, Fábio, tu tem que tomar mais café comigo? Mas olha, hoje mesmo eu vou ficar uma manhã inteira tomando café. Então, no trabalho, essa pessoa precisa ser vista. Assim como o oral e o psicopata, lembrando que é só um nome científico, para quem chegou mais tarde, Isso. né? Pessoa precisa ser vista. Então, onde é que ela vai estar bem? Quando ela tá na recepção, quando ela tá atendendo clientes, quando ela tá desfilando para a empresa para buscar alguém, para levar alguém, quando ela tá no palco, quando ela tá se mostrando. Ela precisa estar em evidência. Não tem aquele negócio que a gente ouvia quando era criança, menina, para de sorrir à toa, menina não pode batom vermelho, menina não pode ser saia curta. Muitas mulheres dizem assim, eu não gosto de aparecer. Por quê? Elas têm isso nelas, elas precisariam, mas elas não se permitem por causa da educação castradora que tiveram. Então, essa pessoa, ela nunca vai... Cara, o topo é solitário. Tu tá no topo, não tem muitos amigos. Mas aí ela fica, tipo, se podando, aí eu não posso, eu não vou, porque é feio aparecer, é feio ser exibida. E aí tem uma briga interna muito grande, né? Julgar. Sim. Então, essa pessoa às vezes não vai, não faz, não mostra o seu talento, porque ela foi educada diferente, que ela não podia se sobressair. Né? Exibida, amostrada. Então, tem essas coisas que limitam um pouco. Mas essa pessoa tem que estar brilhando, ela tem que ter desafios. Então, uma pessoa que tem, assim, o corpinho mais sarado, assim, vai precisar sempre de desafio. Ela morre se ela não tiver desafio. Então... Porque ela precisa ganhar. Precisa ganhar, precisa competir e precisa brilhar. Então, essa pessoa vai ter muitos talentos, mas aqui, como... Vamos falar aqui. Uma pessoa com essas características, ela pode ter... Por exemplo, vocês estão aqui na rádio. Não sei se vocês têm outras atividades. Se isso for por prazer, por gostoso, por diversão, isso tá saudável. Quando isso deixa eu me prevenir, porque vai que eu fico sem o meu outro trabalho, isso é ruim. Eu tinha escolas de idiomas, a gente tinha vários professores que tinham outras carreiras. Quando isso é gostoso, quando é uma forma de... É natural, né? Sim, é gostoso pra mim, é leve, legal. Agora, quando é por medo de eu ficar sem nada, aí isso é ruim. Ô, Luísa, mas o corpo da gente, ele muda muito, né? Falou da fase da infância, né? Depois ali nos 20 anos a gente tem um corpo, depois dos 40 não vou nem falar. Mas quando que a gente faz essa análise? Em qualquer momento da vida, a partir ali dos 6, 7 anos de idade. A estrutura fica, Fábio. É. Se você olhar, não muda assim. Vai mudar um pouquinho, a gente calibra. Gente, muda. Olha só, cai as olheiras. Eu não falei, o masoquista, né, que é aquele do corpinho mais quadradinho, mais consistente, essa pessoa tem umas olheiras mais inchadas. A gente calibra isso quando a pessoa vai ficando mais velha, porque vai cair tudo. Vai ser normal. Sim. A gente calibra as mudanças no corpo estéticas, usou aparelho... fez preenchimento, coisas assim, botou prótese. E também as coisas da idade. A gente dá uma calibrada nisso, sim. E vai, por exemplo, às vezes você passou uma fase de mais dor e você engordou. Por quê? O que acontece? Às vezes uma pessoa oral... Olha só, uma coisa... Como que uma pessoa... Já vou falar uma coisa de ganhar dinheiro. Falei da rígida, que é uma pessoa que gosta de aparecer, que gosta de fazer mil coisas. Essa pessoa, se ela tá mal...
ela vai evitar descer pro play. Ela nem compete, ela não se joga nesse projeto novo, ela não se joga na carreira, naquilo que ela sabe que ela é boa, porque a régua dela é alta demais. Ela é muito perfeccionista. Muito perfeccionista é uma redundância, eu acho. Mas ela é perfeccionista e ela exige dela uma coisa irreal. Então, tenho certeza que vocês duas e nós três aqui, meio rígidas, temos uma régua muito alta. O que a gente faz? A gente baixa a régua, então a gente já sabe que a gente vai querer 100% tudo. Só que quando a gente chega no 100%, a gente fala, mas faltou uma coisinha. Mas podia ser melhor nisso, mas eu podia ter falado tal coisa. Então hoje eu falei, hoje não. Eu já me ajustei, né? Tipo, dou mentoria online, gravei curso, coisa assim. Eu ficava, mas não vai ficar perfeito. A gente baixa essa régua que o meu 95% é 100% para todo mundo. A gente que põe uma régua irreal na vida. Então, tem um monte de gente que tem vários projetos incríveis, maravilhosos, coisas boas que ela sabe que pode fazer e não faz por medo de não ser perfeita. Porque exige uma coisa irreal. E às vezes a gente olha para a pessoa e pensa, mas o ser humano é chato, não. Se você olhar para o corpo da pessoa, né, se você... Tem uma frase lá no Corpo Explica que diz, né, se Freud não explica, o corpo explica. Sim. Né? E tem uma outra coisa que é bem curiosa, né, que é para agregar. Aquela pessoa, aquela mulher, por exemplo, mais sarada, mais linda, mais perfeita em termos de corpo, mais padrão de Barbie, mais insegura é. Acredita nisso? Isso a gente já consegue detectar fácil, assim. Mas eu gostei desses dados de que, né, as formas como a gente se enxerga, né? A gente, na verdade, não sabe. Não se enxerga. Não tem essa noção do que pode ter acontecido, né? A Rosane já vinha falando, dando alguns sinais quando ela fala da hipnose, né? Que a gente busca. Aquele dia que o Vitor esteve aqui também, né? Comentou algumas coisas de quando a gente é criança, que quando a gente sente essa insegurança toda, a gente tem que chegar no ouvido da criança, né? No dormir ali. E aí ajudar para que as coisas mudem. Mas, olha, essa análise do corpo aí eu ainda não tinha lido, não. O corpo fala sim, eu cheguei a ler esse livro. Mas essa dos profissionais, da questão profissional, dos nossos talentos, o assunto então a gente junta, né, várias coisas. Por exemplo, tem pessoas que têm bastante oralidade, bastante psicopatia, bastante rigidez. A pessoa, às vezes, a mulher ou o homem, às vezes tem 80% de necessidade de palco. Palco, eu digo, aparecer, se destacar. E ela tá numa posição onde, por exemplo, ela é funcionária, mas ela tem essa necessidade de ganhar o crédito pelas coisas e ela não respeita aquilo que ela precisa. Ela é uma pessoa que ela não podia estar fazendo o trabalho em nome de uma empresa. Ela precisava estar... o meu exemplo, eu sou exatamente isso. Quando eu tive as outras empresas, eu era a cara da empresa. Agora tem um outro negócio que é a minha cara. Eu não me vejo trabalhando para alguém. E, sabe, quando a gente entende como a gente funciona, a gente vai buscar aquilo que é bom pra gente. Eu tenho que estar no palco, eu tenho que estar liderando, né? Tipo, hoje eu tenho um time, mas tá todo mundo embaixo do meu guarda-chuva, é o meu nome. Então, as coisas são assim, quando a gente entende como é com a gente pode tomar decisões melhores. E sair do privilegiar. casulo, né? Se privilegiar profissionalmente, assim, é incrível quando a pessoa sai, por exemplo, uma pessoa masoquista que precisa de segurança, precisa de estar mais sozinha, precisa de processos, métodos. Imagina ela chegando numa empresa onde ela tem que fazer improviso, onde ela tem que falar com o cliente no improviso, como vendas, por exemplo. Ela pode, se ela estudar tudo bem como ela vai fazer, se ela tiver um script, ela consegue muito bem. Agora, no improviso não funciona. E essa pessoa tá todo dia se estressando num lugar ou numa posição onde ela não é boa. Tipo, não dá pra um passarinho nadar. Então, é aquela história, a pessoa fica super utilizada ou subutilizada, quando você não sabe aí quais são as suas forças, né? E, Luísa, conta pra nós aí, quem quiser te encontrar pra fazer o seu descritivo aí, saber um pouquinho. A gente tem, inclusive, uma mini análise dessas. A gente não entrega todo o ouro, mas entrega uma parte, diz os traços principais da pessoa. A gente tem isso gratuito. Isso. Então, é uma forma de a pessoa começar a se entender, vai ser atendido por mim ou pelo meu time. A pessoa vai começar a se entender e aí também entender quais os potenciais, ver qual que é o perrengue que tá rolando com ela ali naquele momento.
e entender como é esse trabalho, se ela quiser seguir adiante. Mas é legal porque é um momento que não é um comprometimento, é financeiro nem nada, é gratuito, mas ela já ganha superpoderes, ela já ganha o entendimento É autoconhecimento. dela. Sim, então como que me acha? Luísa Meneguin no Instagram ou Luísa Meneguin na internet, no Google, no meu site. O meu site é o maior do Brasil nesse assunto. Olha que Quando legal. eu fiz, porque eu sou rígida, né? Também. Quando eu olhei em volta, eu também sou do marketing, né? Quando eu olhei em volta, eu falei, é uma oportunidade. Não existe nenhum site, assim, bem legal de marketing. Aí eu falei, vou fazer o site que vai ser o número 1 no Brasil. E aí, tudo que você procurar vai estar lá. Primeira posição, no máximo segunda. E das coisas, todas as palavras-chave relacionadas a isso. Porque eu sou rígida, eu falei, eu quero se for o melhor. Sim. Se não fosse pra ser o número 1, talvez eu não descesse pro play, entendeu? Olha que legal, Então, que tá legal. aí, luisameneguin.com.br tem lá já uma simulação, né, do que você já consegue saber de autoconhecimento. Tem bastante conteúdo e tem também o botãozinho lá, mentoria gratuita, que é lá que você clica, preenche formulário, entra em contato. Só pelo formulário a gente entra em contato e te oferece essa mini análise gratuita de aproximadamente 1 hora, onde você já vai sair entendendo como você funciona. É muito legal, vale a pena. Vale a pena. Eu. Lá vai a Fábio, A Fábio, ela quer experimentar tudo que passa por aqui. Tudo. Oral! Né? Bom. E isso é igual uma criança, largar uma criança na área de doces, No né? parque. Ela diz assim, eu quero, Aham. né? Bem isso. É um momento, a gente não pode perder a oportunidade, isso né? aí, Como tu mesma fala, É conhecimento. isso aí, e isso é autoconhecimento, gente. Vamos lá, gente. E olha quanta coisa boa. Luísa, muitíssimo obrigada. A gente gostaria de ficar com você aqui, né, a manhã inteira, mas o nosso tempo urge. A gente te agradece pela participação e a hora que tiver mais, se tiver no Brasil novamente, quiser passar por aqui para trocar uma ideia com a gente, quem sabe ano que vem, Legal. nas férias, né, a gente está de portas abertas. Muito obrigada pelo convite, foi super gostoso. Foi bem legal. Eu vi a cara da Fábio, foi a melhor coisa. Ela fica apavorada. Ela fica Detalhe, tá, gente? Eu e a Luísa estudamos na mesma escola em 1900. Sei lá. 1500. Eu acho que 1921. 90, mais ou menos. Não, vamos mas mais ou menos, eu acho que é essa época aí. Então, somos amigas, nos conhecemos há bastante tempo aqui, mas foi muito bom te rever. Muito legal ver o teu conhecimento e o teu crescimento. Parabéns, sucesso. Olha que legal. Que a coisa só evolua.